Pelo tempo de 10 minutos, vereador Macrise. Senhor presidente, saúdo a todos os vereadores, na pessoa de Vossa Excelência, saudar aqui também a comunidade presente, imprensa. Senhor presidente, amanhã, em muitos lugares em todo o Brasil, irá acontecer uma série de mobilizações em protesto às reformas que estão sendo conduzidas pelo Congresso Nacional, capitaneadas pelo presidente golpista ilegítimo, Michel Temer. E aí, nós estamos cada vez mais em uma situação de risco da estabilidade da democracia e do direito no nosso país. Quando a gente vê situações questionáveis, a exemplo de um deputado que é pego com uma mala, flagrado, filmado, com uma ação controlada pela própria Polícia Federal, e como este cidadão aparentemente não pode abrir a boca para falar muita coisa, então a preventiva dele imediatamente tratou de ser convertida para uma prisão domiciliar preventiva com tornozeleira que apareceu urgentemente. Um outro que também parece que não pode falar muita coisa e foi preso aqui na Bahia, o seu Gedel Vieira Lima, que já demonstrou logo de início que se ficasse 2 meses preso, ele ia falar até o que não perguntasse. Já chegou chorando, pelo amor de Deus, deixa eu ir para casa. E foi solto até sem tornozeleira. Enquanto a gente tem uma série de outras pessoas na preventiva há anos e uma sentença contra o companheiro Lula com uma série de provas questionáveis, porque foi noticiado abertamente em todos os jornais de circulação nacional o trecho gravado da audiência de oitiva do companheiro Lula em Brasília com o juiz Sérgio Moro, e todo mundo via na hora do interrogatório que quando o juiz questionava: senhor ex-presidente, temos aqui um documento de tal lugar dizendo que o senhor tem... Então, Lula automaticamente: esse documento tem assinatura, senhor juiz? Não. Então guarda, porque não vale. Ah, a gente tem aqui uma comprovação de que tem um imóvel. Senhor juiz, aí no processo tem a escritura do proprietário? Ah, não tem. Não, então guarda, porque não vale, senhor juiz. Então, virou uma parte aqui para Nerival. Controla o tempo da parte dele aí, viu? Eu vou dar 5 minutos para ele. Macrise. Tá ligado não. Tá aberto? Alô? Aí tá. Macrise, eu só quero ver, quando o Lula falecer e for embora, os herdeiros vai ser herdeiro daquilo? Não vai. Pois é. Não vai ser herdeiro. Eu não sei que esse promotor, né, o juiz, né? Juiz. O Sérgio Moura, mas tá, ele quer se engrandecear em cima de Lula. Parabéns pela essa reflexão aí sobre Lula. Mas Lula vai derrubar isso e Lula vai ser nosso presidente de novo. Bote escrito aí. Então, obrigado pela participação, vereador Nerival. Então, senhor presidente, eu peço que o senhor garanta a ordem e a fala. Garantida a ordem e a fala. Então, senhor presidente, o que ocorre, eu trabalho há 11 anos no Poder Público Judiciário
eu sou concursado do Tribunal de Justiça da Bahia na função de digitador. E eu já vi rotineiramente sentenças que são feitas por juízes de primeira instância e que na segunda instância são modificadas. E nós temos inclusive uma das sentenças do próprio juiz Sérgio Moro, em relação a Vacari, que a turma da segunda instância, pelos mesmos motivos da acusação que estão tentando fazer, foi revogada a sentença que foi dada. Então amanhã estará acontecendo em todo o Brasil movimentações para a gente mostrar de que a justiça tem que ser feita. Não sou contra a Operação Lava Jato, a gente precisa ter sim no Brasil uma passada a limpo de muita coisa, e a nossa presidenta Dilma foi cassada porque ela teve a coragem de inclusive demitir servidores públicos concursados da Petrobras que estavam envolvidos em corrupção. E ela foi tirada de lá porque estava botando o dedo no suspiro. Então amanhã, em Itabuna, às 15 horas, será a grande mobilização regional, e pela manhã, às 10 horas, nós faremos um ato em frente aqui também à Justiça Federal, aqui na cidade de Ilhéus. E aí, senhor presidente, me preocupa muito também uma outra situação em Ilhéus, tratando de um outro assunto, que a nossa cidade está, cada dia, caminhando para uma cidade realmente de xerifes. Uma cidade onde a gente tem vários poderes usando a cada dia de abusos. E aí, ontem nós fizemos aqui um debate nesta casa em relação à fiscalização do trânsito, em relação à ação do Detran, da Polícia Militar e dos agentes de trânsito. E aí, vereador Nerival, eu mesmo presenciei, quando eu ia passando pela Avenida Itabuna, um veículo branco, se não me falha a memória, Onix, mas não tenho certeza, mas um veículo branco, e que na placa do veículo não tem, vereador, escuta, a placa tem apenas o nome Detran. Não existe. Todos os carros, independente de ser da polícia, de ser do Ministério Público, da Defensoria, do juiz, do prefeito, tem que ter a identificação da placa policial. E aí, vereador Carqueja, Vossa Excelência, inclusive como vereador, líder do governo, tem agente de trânsito do município, junto com policial, dentro deste carro, fazendo perseguição mesmo para os carros que estão transportando pessoas. E aí eu digo, eu não sou a favor da ilegalidade. Quem estiver ilegal, quem estiver irregular e fazendo, tem que ser. Só que a gente não pode fazer o cumprimento da justiça cometendo uma outra irregularidade. E aí, eu estou inclusive já acionando junto com o Ministério Público para a gente tirar limpo. Como é isso? Um veículo sendo utilizado por agentes públicos responsáveis por fiscalização com uma irregularidade gritante desse jeito. Uma outra situação que eu estou pedindo para que seja averiguada, porque dois cidadãos me chegaram hoje também questionando que um dos agentes públicos municipais, agente de trânsito, em uma dessas situações, desceu do veículo com arma. E agente municipal de trânsito não pode usar arma, mesmo que o agente tenha o curso de tiro, mesmo aqui em Ilhéus, mesmo que o agente tenha porte de arma, na função de agente de trânsito, ele não pode estar armado. Isso é uma denúncia grave que a gente precisa verificar, porque senão o poder público de Ilhéus... Você me dá a parte? Dou sim, Vossa Excelência. Foi com você? O que que o senhor fez depois disso? O senhor sabe quem é ele?
Eu não lembro de qual não, só olhando no celular. Porque quando esses valentões, se ele tiver na razão dele, se o carro está ilegal, alguma coisa do tipo, ele está na razão dele, chegar e prender o carro, tudo bem. Agora ele não tem condição nenhuma de andar armado. Agora deveria fazer um BO, entendeu? Faz uma denúncia também no Ministério Público, entendeu? Porque só a Câmara aqui não resolve muita coisa não. Agora, parabéns, Macrise, pela fala. Obrigado, senhor presidente. Então, senhor presidente, a gente precisa tomar claro as providências encaminhadas também por esta casa, e já foi orientado ao cidadão que não deixe de fazer o BO e também a reclamação onde possível, mas nós precisamos também, enquanto vereadores, porque muitas vezes esse tipo de situação, quando o cidadão comum também faz, principalmente lá nos agentes, aí aumenta a perseguição, aumenta a ameaça, principalmente em relação ao cidadão comum. Então é importante de que a gente tenha a coragem também de mostrar de que Ilhéus não é uma cidade mais de coronéis, de xerifes. É uma cidade moderna, que tem regra, que tem poder público e que tem que ser respeitadas as regras. Então a gente precisa ter esse cuidado. E por fim, senhor presidente, eu não sei, meu tempo aí já extrapolou? Deu 5 minutos? Por fim, senhor presidente, então, aproveitando aqui os 5 minutos do companheiro Nerival, muito obrigado, vereador Nerival. Ontem eu falava aqui de que a diretoria, que agora é diretoria de transporte e trânsito, foi substituída, o responsável diretor foi substituído, e a conversa, a discussão de bastidores, né, da Rádio Peão, é de que a mudança foi porque precisava de ter alguém que tivesse pulso e botasse em ordem na casa. Que bom que tem alguém para botar ordem na casa. Agora não dá para botar ordem na casa fazendo desordem, fazendo abuso de autoridade, fazendo abuso de poder. Então, isso não dá para a gente tolerar. Eu não tenho... Pode falar, senhor. Caso aí, poderia ser chamado ele aqui, fazer um requerimento para chamar ele para dar essa explicação por causa desse abuso. Poderia fazer um requerimento e chamar para dar explicação. Podemos sim. Para sentir o peso do vereador. Entendeu? Tem que ver o nome. Vamos fazer as verificações necessárias e aí a gente não tem nenhuma objeção em a gente convocar para dar esclarecimentos. Também. Não, mas os abusos são verdadeiros. Por exemplo, o veículo, eu vi o veículo com a placa alterada com o nome Detran. Inclusive, foi feita uma placa personalizada com o nome Detran. Isso é ilegal, isso é irregular, não pode. Eu vi também o alvará lá no pátio, onde tem o guincho, o alvará do ano passado. Então são coisas que eu vi em loco, ninguém precisou me contar. E por fim, senhor presidente, a cidade de Ilhéus precisa ser enxergada como uma cidade do tamanho e do valor que ela merece. Então, a gente sabe que isso é um problema acumulado já de várias gestões, mas a gente está vendo agora com essa quantidade de dias de chuvas frequentes, como estão os nossos bairros onde não tem calçamentos ou onde os calçamentos estão desgastados. Nós vereadores aqui recebemos diariamente inúmeras reclamações por conta dessas situações de ruas. Então a gente precisa que o governo atual pense, monte a estratégia, veja de que maneira articula de forma mais do que urgente, porque não tem condição de uma Secretaria de Desenvolvimento Urbano ter apenas
uma máquina de patrulhamento para uma cidade com a dinâmica que é Ilhéus, para a quantidade de ruas. Porque, por exemplo, Jorge Cunha, o secretário, ficou de encaminhar a patrol lá para o Vilela para fazer uma série de serviços. Só lá dentro do Vilela, para fazer tudo o que precisa, a patrol tem que ficar lá um mês. Um mês. E olhe lá se não precisar mais para fazer tudo o que precisa. Então a gente precisa, em caráter de urgência, que o município observe como trabalhar essa questão de ampliar algumas máquinas, algumas estruturas, para que a gente possa minimizar a situação das pessoas que estão em ruas com muita lama, com muito problema, com muito desgaste. Vereador. Então, muito obrigado pela tolerância e obrigado. Não, tá bom, pode usar os... Pode, não, tranquilo, muito obrigado. Aí Vossa Excelência fala os outros 5. Obrigado. Vereador Ivo, pelo tempo de 10 minutos. Vereador Escuta.